Vamos receber o embaixador? Embaixador, bom dia, muito obrigado por conectar com a gente. Eu acho que o senhor já está aí na linha para entrar. Tudo bem, embaixador? Prazer ter o senhor aqui com a gente. Como vai? Tudo bem, tudo bem. Obrigado demais pelo seu tempo. Tudo quase bem. Tudo quase bem. Tudo na mais perfeita tensão, né? É, enfim, não é muito difícil, né? Eu não ouvi tudo que a pessoa que apareceu ali falou, mas ele disse uma coisa que era mais ou menos verdade. Nós éramos amigos de todos, quer dizer, amigos do Chaves e amigos do Bush, né? Amigos do Irã e amigos de Israel. Lula visitou Israel, eu fui 5 vezes a Israel, naquela época, 5 vezes a Israel, 5 vezes a Palestina, 4 vezes o Irã. E, obviamente, muitas outras vezes aos Estados Unidos. Então, havia, óbvio que não apenas para tratar de assuntos conflituosos, mas, de qualquer maneira, era uma relação bastante fácil e bastante pragmática de tratar daquilo que nos aproximasse, e não daquilo que nos afastasse. E mesmo entre Israel e Palestina, que obviamente nunca foi uma situação fácil, era um momento de certa forma propício, porque o Sharon, que era um dos mais duros primeiros ministros israelenses, ele tinha acabado de retirar os assentamentos israelenses de Gaza, o que não por motivos altruístas, mas porque ele sentia que aquilo não era um lugar defensável, que aquilo não acrescentava, do ponto de vista, inclusive, da religião deles, não é parte da Terra Santa. E hoje em dia nós vemos um conflito imenso em Gaza, a mortandade de palestinos, que é uma coisa proporcionalmente, se você imaginar, sem igual. Né? Então, enfim, a situação é muito mais difícil, sem dúvida alguma, nesse aspecto. Com relação ao Irã, o Obama nos pediu para, quando eu digo nós, não é plural majestático, é apenas porque eu estava do lado do presidente Lula, mas pediu ao Lula que ajudasse a resolver aquela questão que os americanos viam como uma ameaça, que era o aumento da produção de urânio enriquecido pelo Irã, e nós agimos e conseguimos fazer exatamente o que eles pediram. Agora, eu não sei, eu não gosto de ficar interpretando o que acontece dentro de outros países, mas eu acho que havia provavelmente uma visão diferente no Departamento de Estado e na Casa Branca, e acabou prevalecendo a visão do Departamento de Estado. Embaixador, bom dia. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Então, o senhor já entrou aí no papo de Irã e Israel. Inclusive, o Brasil, se não me engano, foi o primeiro país, né, a negociar um acordo tentar negociar um acordo de antiproliferação de armas nucleares com o Irã, né? E o senhor estava mencionando a negociação do Obama e o chamado que o Obama fez ao Brasil, né, para entrar nisso. Eu não sei se o Brasil foi o primeiro país, porque havia tentativas esporádicas assim de outros países europeus, mas foi a primeira tentativa séria de levar adiante um acordo que permitiria a criação de confiança entre Israel e os críticos, perdão, entre o Irã e os críticos do Irã, né? Isso eu acho que foi o primeiro, não foi sozinho, nós fomos junto com a Turquia, que por motivos dela também tinha interesse nesse apaziguamento, e foi assim que nós atuamos. Eu não vou agora descrever, tem muito aspecto técnico, mas, digamos assim, simplificando um pouco, era um acordo que visava principalmente manter o nível de posse pelo Irã de urânio enriquecido, que é aquele que, digamos, sendo reenriquecido muitas vezes, pode servir para fazer a bomba, e nós conseguimos manter isso num nível baixo. O Irã se comprometeu a manter aqueles apenas. Ele tinha acho que 2.000 quilos, exportar 1.200 quilos que ficariam na Turquia. Ao mesmo tempo, ele receberia materiais que não podem ser usados para bomba, mas são materiais também nucleares para o reator de pesquisas dele.
e ele se comprometia em fazer isso imediatamente, mesmo antes de receber o material que ele queria. Então, e foi o que nos foi pedido, foi o que ele foi obtido, e ainda havia uma quarta ideia, cláusula, digamos, formal, que era o Irã não ficar... Uma vez eu me lembro uma conversa minha com a Hillary Clinton, ela dizia, não, mas não adianta nada o Irã ficar falando isso para vocês, falar para a Rússia, para a China, eu quero que eles tenham que escrever para a Agência de Energia Atômica. Eles escreveram. Mas, no meio tempo, os americanos mudaram de ideia, talvez por razões de política interna, e em vez de diminuírem ou eliminarem as sanções, que esse era o objetivo, isso me tinha sido dito explicitamente pelo William Burns, que era o subsecretário de Estado, que depois veio a ser o diretor da CIA, do governo Biden, e isso ele tinha sido dito explicitamente como um argumento, inclusive, que poderia convencer o Irã. Olha, se isso acontecer, nós podemos retirar, não me lembro se era todas as sanções, mas pelo menos parte das sanções contra o Irã. Não aconteceu o contrário, eles aumentaram as sanções, mas anos depois, você sabe que essas coisas assim, às vezes, dizia o Hegel que o erro é a parte da verdade, é o primeiro passo para a verdade, né? Então, poucos anos depois, os próprios americanos fizeram um acordo muito semelhante ao nosso. Claro que não era idêntico, porque nessa altura, naquela época, o Irã tinha 2.000 quilos, e na época que os americanos fecharam o acordo, já tinham 8.000 quilos, então a mecânica e a maneira de fazer mudou, mas no mesmo espírito, que foi o JCPOA. O Trump acabou com o JCPOA, aí o aumento de centrífugas nos Estados Unidos, no Irã, foi formidável. E agora, como que o senhor avalia... Desculpa, Gui. Como que o senhor vai avalia lá, pode ir. Não entendi minha pergunta, minha filha, desculpe. Como que o senhor avalia a situação agora entre Irã e Israel? Esse cessar-fogo, Não é entre Irã e Israel. Não coloca a coisa assim entre Irã e Israel, porque isso não é verdade. O Irã, que é um país independente, soberano, que tem um programa vigiado, o programa mais vigiado pela agência atômica, foi bombardeado por Israel, que tem 90 ou 100 armas nucleares. Não há um problema entre Irã e Israel. O Irã estava lá. O Irã não gosta de Israel, é verdade, não reconhece, não fala, etc. Mas não ameaçou. Né? Foi um problema. Israel atacou o Irã, depois, talvez até em parte para, digamos, ofuscar o que está ocorrendo em Gaza. Né? Não sei, posso garantir isso, mas parece que isso possa ter sido um efeito, e depois com a ajuda dos Estados Unidos. Foi uma coisa bárbara. Agora, houve um cessar-fogo, obviamente deve ter havido muito estrago, mas melhor assim, né? Agora vamos ver se esse cessar-fogo se mantém. Ontem a gente comentou aqui, embaixador, do Mark Rutte, lá o secretário-geral da OTAN, fez uma brincadeira com o Donald Trump na coletiva final do encontro e falou, e aí papai não gosta, né, se referindo ao Trump como papai. Essa visão, né, ele deu uma cutucada ali, mas essa visão eu acho que é como o Trump se enxerga, né? Ele se enxerga um pouco como o paizão ali e gosta desse tipo de adulação, né? A impressão é essa. Bom, o Trump se enxergar dessa maneira é problema dele. Agora, os outros se colocarem, aceitarem essa visão, e você teve isso de brincadeira, mas não sei se minutos ou horas antes, ele fez uma outra declaração também de uma total subserviência, que aquela era uma reunião histórica em que os americanos haviam obtido tudo que queriam, que os europeus iam passar a gastar 5% do seu PIB em defesa. Enfim, eu acho tudo isso extremamente lamentável, porque no momento em que você espera, e poderia esperar, que a Europa agisse com mais independência, que pudesse talvez sim atuar também numa eventual mediação, você ouve uma declaração de submissão que só no cinema. O mundo hoje, embaixador, eu entrevistei o senhor recentemente na notícia, o senhor falou que o senhor nunca tinha vivido um momento tão tenso no mundo como esse, né?
esse cessar-fogo, esse desdobramento do que aconteceu nos últimos dias, coloca a gente em algum lugar melhor do que isso ou continuamos num mundo muito inseguro e tenso? Ou pior, né? Os círculos do inferno do Dante, né? Talvez você tenha saído do último para o penúltimo, mas você continua nos círculos do inferno. Continua a haver a mortandade considerada já como, pelo menos como indício, como genocídio em Gaza, na Palestina. Você continua tendo os problemas entre a Rússia e a Ucrânia, muito sérios. Então, eu acho que nós continuamos vendo um mundo em alta tensão. Eu disse há poucos dias, é claro que isso deu um pequeno alívio, porque se tivesse havido a resposta e tivesse continuado, bom, aí eu acho que nós estaríamos caminhando rapidamente para uma guerra mundial. Como isso não aconteceu, vamos ser otimistas e achar que os problemas possam, aos poucos, ser resolvidos. Mas é muito difícil. Eu não vejo muitos caminhos. No início do governo Trump, eu não tenho nenhuma simpatia pelo Trump, mas eu achei que talvez se houvesse como o Trump é um pouco menos, assim, como eu diria, missionário nas atitudes dele, ele não esconde o seu egoísmo, ou o egoísmo norte-americano no que ele está procurando fazer, eu fiquei achando que talvez houvesse uma chance no caso da Ucrânia e da Rússia. No caso de Israel, eu sempre fui muito pessimista, mas, enfim, você tem duas guerras de grande porte, uma no centro da Eurásia, ou no leste da Europa, como você quiser colocar, e outra no Oriente Médio. Nas duas, de alguma maneira, você tem as duas maiores potências nucleares, aceitas como nucleares, que são a Rússia e os Estados Unidos, envolvidos. Então, você corre riscos muito grandes, muito grandes. Mas vamos ver, vamos tentar ver se isso aí desenvolve alguma coisa. Eu acho que não se desenvolve nada se não resolver a questão da Palestina, né? Então, hoje virou uma guerra só, e tem que envolver, essas duas, não a Ucrânia ainda é outra, mas tem que resolver essa questão da Palestina. A Palestina tem que ter um Estado, ele é um povo, ele estava lá. Quer dizer, não se mandou os judeus da Europa para um lugar vazio, mandou-os para um lugar que tinha árabes que moravam lá, que viviam lá. Então, você tem que encontrar uma maneira, o respeito, Israel foi para lá, isso já é um fato histórico, não sei se a declaração de Balfour, que começou isso tudo, era uma coisa boa na Inglaterra, ou apenas os ingleses estavam querendo se ver livres, entre aspas, dos seus próprios judeus, sei lá, o que não é bom também, né? Claro, mas seja como for, foram para lá. Agora você tem que resolver essa, e a única solução possível é essa, dois estados, cada um dentro de territórios seguros, respeitando as fronteiras, respeitando a necessidade que ambos têm de água potável, enfim, todas as questões que nós conhecemos quando nós discutimos. Eu fui 5 vezes e havia conversas. Eu conheci bem os negociadores europeus, conheci bem o Olmert, que, se vocês olharem aí, foi primeiro-ministro, ele é extremamente crítico do que Israel está fazendo na Palestina, né? E ele era do Partido Conservador, não era nenhum socialistinha, não, assim, de ideias fáceis. Não, não, ele estava lá, era do Partido Conservador. Conheci bem os árabes também, que estavam negociando, e era um clima difícil, obviamente, mas era um clima de negociação. Hoje não é, absolutamente. Hoje não há nada que uma pessoa, que um país como o Brasil, possa lá se meter. Não vejo como. Embaixador, tem algumas perguntas aqui da nossa audiência. Eu acho que tem uma que é uma oportunidade muito boa para esclarecer um aspecto que eu já vi fake news rolando por aí. Então, acho que o senhor é uma boa pessoa para responder sobre isso. O Leandro Sobral diz assim: o Brasil está criando submarinos nucleares. Com isso, quero saber se há algum interesse em ter parceria com o Irã para a criação de armas nucleares. Isso já tem fake news rodando por aí sobre isso. Aproveita, por favor, para esclarecer isso, embaixador. A imaginação é livre, né? Eu já ouvi dizer até que o Brasil, eu já li aí numa dessas matérias que o Brasil vendia urânio enriquecido. Imagina, o Brasil tem carência do urânio enriquecido para o seu próprio programa. Mas, enfim, o Brasil produz o submarino nuclear para proteger as nossas costas. É um submarino, diga-se de passagem, não tem armas nucleares, ele é de propulsão nuclear.
Qual é a vantagem do navio de propulsão nuclear, do submarino de propulsão nuclear? É poder ficar mais tempo submerso, que o submarino, quando sobe, é um alvo relativamente fácil. Então, o Brasil tem um dos maiores litorais do mundo, provavelmente o maior litoral atlântico, um dos maiores litorais do mundo. Tem riquezas das quais cuidar, né? Variadas, desde o petróleo até peixe. Enfim, tem que tomar conta disso, tem que evitar o contrabando. Ele tem que ter o submarino nuclear, isso é um programa antigo, não tem nada a ver com o Irã, absolutamente nada a ver com o Irã. Nós exportamos para o Irã, acho que frangos, coisas desse tipo, assim, não são nucleares, posso garantir. Tá certo. O André Lima, ele pergunta, embaixador Amorim, como imigrante vivendo fora do Brasil neste momento, gostaria de ouvir sua visão sobre o cenário atual, marcado por um endurecimento das políticas migratórias em países como os Estados Unidos, Portugal e Itália. Como o senhor avalia esse movimento global de fechamento e qual deve ser o papel da diplomacia brasileira diante dessa realidade? Como eu avalio o quê? Perdão, não entendi. Esse fechamento para os imigrantes, né? A gente vê Portugal endurecendo o regramento para os imigrantes. Não, eu lamento agora a isso, é Itália claro, o também, né? Brasil Os que Estados sempre foi Unidos. um país. Desculpe, eu lamento isso, o Brasil que sempre foi um país de imigração que recebeu, primeiro, imigrantes forçados que foram os escravos, não é que vieram forçadamente, mas que fizeram parte da nossa cultura, da nossa população, da nossa música, de tudo que nós temos também de bom. Tem a presença também dos escravos. Os próprios indígenas aqui também, mas esses não eram imigrantes, estavam na terra deles. Bom, e tivemos os imigrantes que vieram, entre aspas, voluntariamente. É evidente que eles estavam passando dificuldades, foram estimulados pelos seus governos, etc. Mas que se miscigenaram, se juntaram, não foi perfeito, mas está acontecendo ainda, continua acontecendo, e isso é talvez a principal riqueza do Brasil. Eu li há pouco tempo aí uma reportagem assim, meio, não sei se é bem científica, mas reproduzia lá uma pesquisa que dizia que o Brasil tem a formação genética mais variada. Então, é óbvio que a gente olha para os outros países e vê essas atitudes de fechamento lá, isso é lamentável, é lamentável. Agora, eu acho que os brasileiros têm que procurar, a gente não pode obrigar o outro a se abrir, não tem como, né? Os países são soberanos, eles têm que nos tratar bem, eles não podem tratar mal, algemar, fazer o que tem sido feito em alguns casos. Mas o que nós brasileiros temos que tentar tratar de melhorar e de progredir dentro do nosso país. Essa é a minha impressão. Mas os que estão fora terão toda a proteção. Não sou eu diretamente a pessoa indicada a falar disso, porque isso é um assunto Itamaraty. Eu fui ministro, como você disse, 9 anos e meio, 1 ano e meio com o Itamar, 8 anos com Lula, e tratei muito bem, criei, inclusive, uma secretaria para os brasileiros no exterior. Veja bem, as coisas como são. Um dia eu estava em visita ao Reino Unido por um outro motivo, e no dia que eu cheguei, ou na véspera, mas enfim, estava repercutindo no dia que o Jean-Michel o Jean Charles foi morto no metrô. Então, isso me deu assim, a coincidência de ter chegado à noção da importância da proteção dos brasileiros no exterior. Agora, nós não podemos mudar a lei dos outros países, não há como. O que a gente pode fazer é com que eles tratem de maneira humana e esperar que não continue ocorrendo isso. Certo. Pode ir. Não, eu queria perguntar, nesse cenário de conflito interno e o Brasil, embaixador, o Brasil vai receber os BRICS daqui a alguns dias no Rio de Janeiro. Qual que deve ser o papel do Brasil diante desse mundo e o que o Brasil vai querer tirar dessa cúpula dos BRICS no Rio? Bom, o BRICS já tem uma pauta grande, importante, sobre temas variados, energia, meio ambiente. Agora já vendo inteligência artificial, começando a ver minerais críticos, que é um tema que ficou meio abandonado aí, quando de repente você vê no jornal, no G7, eles estão discutindo os minerais críticos. É para nos darem os minerais críticos? Claro que não. É para pegarem os nossos minerais críticos e levarem para lá. E eles são críticos ou pela utilidade que eles têm na indústria armamentista, muitas vezes, ou pela capacidade que eles têm de ajudar a produzir energia limpa e a custos baixos, né? Então, nós se temos, nesse terreno enorme que nós temos, outro dia eu vi uma menção a uma mina, Serra Verde, em Minas,
que é uma das maiores produtoras do mundo. Eu nem sabia disso, nem ninguém sabia disso, nem a expressão nós conhecíamos. Mas agora temos que tratar também dessas coisas de maneira conjunta, respeitosa, e eu acho que o que se consegue nos BRICS, que às vezes é difícil você ver em outros grupos, é um tratamento todo mundo é igual, todo mundo é igual. E não há. Eu, durante muito tempo, participei com o presidente Lula, acompanhando o presidente Lula, num processo de G8+5, que naquela época era G8, porque eles queriam atrair a Rússia, e como eu ouvi do Medvedev dizendo, não é por causa da economia, é por causa da bomba atômica. Mas seja como for, era G8+5, mas o Brasil ia lá para a sobremesa. Né? Chegava lá na hora da sobremesa, se tivesse sobrado algum, ainda comia e tomava um cafezinho e ia embora. Não era assim. Servia, era útil, porque foi numa dessas reuniões que o Obama pediu ao Lula para ajudar no Irã. Mas, enfim, é porque tinha reuniões à margem da reunião principal. Mas nos BRICS, não, todos são iguais, todos têm os mesmos direitos, os países membros, naturalmente, e é uma reunião de países em desenvolvimento, em crescimento, que tem problemas semelhantes e que podem ajudar nos problemas do mundo. Veja bem, eu não tenho nada contra o G7, que foi criado na época, 30 anos atrás, 40 anos atrás, mais, até 50 anos atrás quase, dos países ricos, né, na esteira dos problemas monetários, da primeira crise do petróleo, etc. Acontece que o G7 representa apenas hoje uma parte muito pequena da humanidade. Né? Pode representar ainda uma parte importante do PIB, mas já é menor que o dos BRICS, mas é uma parte pequena da humanidade. E não podem eles ditar as regras de como eles querem. Aí eles convidam os países, até ter convidado o Brasil, nos 3 últimos anos, convidaram o Brasil. Mas, e não convida a China, por exemplo. Por que eles não convidam a China? Eu não sei. A China não está em guerra, não está ameaçando ninguém, e, no entanto, a China produz, tem, sei lá, 20% ou 30% da população do mundo, enfim, 1 milhão e 400 milhões de habitantes, 1 bilhão e 400 milhões. E como é que você pode discutir, por exemplo, o clima no mundo sem a China? Não tem sentido. Não é questão de gostar ou não gostar. Né? Então, eu acho que os BRICS vêm cobrir essa lacuna de falta de organização dos países em desenvolvimento. E, ao fazer isso, talvez ele contribua até para melhorar o G20, que já existe e que cobre também países ricos e países não tão ricos. Eu acho que ainda tinha que ser mais africano do que só tem África do Sul e um país representante do conjunto da África, mas tinha que ter lá, eu acho que ter Nigéria. Nigéria é o maior país africano do mundo. Tinha que ter provavelmente o Egito como um grande país árabe, que é ao mesmo tempo árabe e africano. Então aí o G20 ficaria uma coisa equilibrada, e um G20 equilibrado poderia ser a base de um Conselho de Segurança reformado. Essa é a minha opinião pessoal, mas enfim, é mais ou menos como as coisas podem evoluir. Embaixador, a gente tem aqui no Amado Mundo um programa que estreia hoje, que é um videocast sobre Brasil e Europa, chama-se Lisboa Connection. Estreia hoje às 18 horas. Nosso entrevistado de estreia é o Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia, que inclusive na entrevista faz um elogio ao senhor. Lembra que o senhor certa vez disse para ele que vocês são os pais do acordo União Europeia e Mercosul. Mas ele faz uma pontuação sobre a política externa do Brasil em relação à Rússia. Queria mostrar esse trecho aqui para o senhor para lhe pedir para comentar. Vamos tocar o trecho aqui, por favor. Mas com toda a amizade que tenho pelo Brasil e toda a admiração que tenho pelo presidente Lula, que tenho sincero, já o conheço há muitos anos, ainda antes de ele ser presidente, fiquei um bocado desiludido, devo dizer. Esperava uma posição de maior princípio, embora o presidente Lula não apoiou a invasão. E o Brasil, tanto quanto sei, na Assembleia Geral, votou contra na Assembleia Geral. Mas depois, na realidade, quase que justificou. E não é a posição que eu gostaria de ter visto o Brasil tomar. Como é que o senhor vê essa crítica dele, embaixador? Dele, mas o que, de qualquer maneira, o Durão Barroso é um bom amigo, fomos nós mesmos, realmente, durante o governo Itamar Franco, ele era ministro do exterior de Portugal, eu era ministro do exterior do Brasil, que para evitar que o mundo ficasse dividido, Europa de um lado, ALCA do outro, que queríamos fazer uma ponte entre a América Latina, o Mercosul, especialmente, e a Europa.
Mas eu não entendi bem qual foi a crítica que a gente depois fez isso ou aquilo, não sei, não entendi bem. Não, o que ele diz é que ele gostaria que o Brasil tivesse tido uma crítica mais forte de largada à posição da Rússia e Mas veja bem, a invasão da Rússia. nós criticamos a ruptura, digamos assim, de um princípio básico da ONU, que é a integridade territorial dos Estados. Agora, quero lembrar que a OTAN também quebrou esse princípio em relação à Iugoslávia, em particular à Sérvia, quando bombardeou a Sérvia por causa do Kosovo, e o Kosovo era uma parte da Sérvia. Não podia ter feito isso, e fez isso sem autorização da ONU, o que agrava a situação. Então, digamos, não tá, digamos assim, livre de críticas para poder também fazer as outras. Mas, digamos, o que nós vemos ali no caso da Rússia, eu quando era jovem, lia muita história. Hoje em dia eu leio menos, porque acho que a história já está, para mim, chegando ao fim. Mas naquela época eu lia muita história, e eu me lembro de ter lido era um livro pequeno, assim como se fosse um panfleto, do Arnold Toynbee, que era um dos maiores historiadores britânicos. Era uma pessoa que não era, diferentemente do Hobsbawm, ele não era marxista, não tinha nenhuma simpatia pela União Soviética, mas ele dizia que isso era no começo da Guerra Fria, e ele dizia, isso na realidade uma aula na BBC que depois foi transformada em livro. Ele dizia: olha, quando a Rússia fala em preocupações legítimas de segurança, ela tem um ponto. E aí, olhando a história, você tem Cavaleiros Teutônicos, você tem depois a Confederação Polaco e Lituana, mas talvez mais próximas de nós e mais fáceis de lembrar, Napoleão, tem Hitler. Não foi a Rússia que invadiu nenhum desses países. Esses países é que invadiram a Rússia. Então, eu acho que essa questão é discutível. Eu acho que o desmembramento da União Soviética, obviamente, foi um evento monumental, e é muito difícil que essas questões sejam resolvidas assim. Tá certo. Temos mais uma pergunta aqui da... Está ouvindo? Sim. Temos mais uma pergunta aqui ainda sobre Israel. A Mariana Ventura pergunta: embaixador, como o senhor avalia a possibilidade de cortar relações totalmente com Israel? Isso não atrairia uma atenção para a causa palestina ou para as questões internas? Isso não seria para as questões internas de Israel? Isso não seria um ganho de fato para a causa? Não, eu nunca defendi que o Brasil rompa relações com Israel. Pode ser que um dia se chegue a isso, não sei, mas eu nunca defendi isso. Nunca defendi isso, primeiro porque tem muitos brasileiros em Israel que tem que ter a proteção da embaixada brasileira. Segundo, porque até para chegar na Palestina, sobretudo na Cisjordânia, ou mesmo em Gaza, que nós ajudamos a evacuar um grande número de brasileiros, precisamos da cooperação de Israel. Então não há como negar. Agora, eu acho que o que nós temos que realmente congelar são as relações militares. Nós não temos nada a ganhar. Quer dizer, tem que ter uma arma que é totalmente controlada por Israel. Se um dia, Deus nos livre, o Brasil é um país pacífico, que não tem entrado em guerra, mas no dia que você tem aconteceu um caso que eu vou lhe repetir, talvez eu não seja exato, alguém corrija, e depois eu volto a falar aqui. Mas a tensão entre a Turquia e Israel, por volta de 2009, 2010, esteve muito alta, em função de Gaza também, sempre Gaza. E os turcos descobriram que os aviões que eles tinham, que eram F-16, se eu não me engano, americanos, mas eram da OTAN, eles eram programados a reconhecer os aviões israelenses como amigos. Então, eles não podiam atacar os aviões israelenses, porque a programação Então, isso eu acho que você não pode ter, digamos, esse controle externo sobre a nossa defesa. Nós somos muito fracos militarmente. Muito fracos, porque os militares ficaram se preocupando com política em vez de se preocupar. Melhorou muito nos governos Lula e Dilma, os investimentos foram grandes, o submarino nuclear é um exemplo, há outros exemplos também, blindados, etc., mas ainda assim, o Brasil, um país que tem 10 fronteiras, e não é que a gente tenha medo de nenhum desses países, mas às vezes um evento até entre eles pode chegar a nos prejudicar. E o Brasil precisa ter autonomia, não pode depender de um único país para isso, de modo que eu, nesse momento, agora, não favoreceria
rompimento de relações, mas sim o congelamento das relações militares. Mas a gente ainda compra muita arma de Israel, né? Como? A gente ainda compra muita arma de Israel, né? Eu acho que diminuiu, né? Eu acho que o adiamento, aí não sei como é que vai ser resolvido no final, eu não sou ministro da Defesa, mas, digamos, a compra desses obuseiros controlados eletronicamente. Eu vou lhe contar uma história, se você me permitir com 2 Por minutos. favor, Eu era a gente ministro da gosta, Defesa. pode contar. Eu era ministro da Defesa. Aí eu fui assistir uma demonstração do novo blindado brasileiro, que é produzido em larga escala também com tecnologia italiana. Mas, enfim, foi produzido da Iveco, né? Produzido em Minas. Mas estava muito bem, até andei dentro desse blindado. E depois fui ver uma demonstração de tiro. Aí houve a demonstração de tiro, a pessoa que estava lá dentro saiu e eu me dirigi em português. E eu verifiquei que a pessoa não falava português, estava falando inglês. Eu perguntei, você é americano, inglês? Não, não, sou israelense. Quer dizer, não é possível que as nossas Forças Armadas tenham um grau de dependência. Hoje em dia não deve ser mais assim, suponho, mas mesmo naquela época. Então, é preciso que, quando você faça uma compra militar importante, venha com a transferência de tecnologia, que você aprenda logo a usar os seus armamentos e que essa transferência de tecnologia seja contínua, que se você precisar melhorar, você possa, contínua e livre, você possa melhorar, né? Que o código-fonte, como se diz, por exemplo, em aviões, seja aberto de tal maneira que você possa fazer melhorias suas, incluir foguetes seus. Eu não gosto de falar de arma, não, porque eu sou um sujeito pacifista, mas eu fui ministro da Defesa, tinha que entender um pouquinho disso. Embaixador, Claro. a gente não quer deixar de falar aqui do caso da Juliana Marins, aquela jovem que morreu. Olha, desculpa, eu não vou entrar nisso, me compadece, mas eu sou da assessoria especial do presidente, eu não tenho instrumentos executivos para dar para você uma opinião. Você tem que falar isso no Ministério das Relações Exteriores, que tem o departamento consular, que tem tudo isso. Eu não tenho como falar. Eu apenas estou triste como vocês estão. Tá bom. Tá certo. Achei que o senhor tivesse ajudado na elaboração desse novo decreto para trazer o corpo, mas não passou pelo Não senhor. sei, eu Então, não estou envolvido nessa discussão. tá bom, tranquilo. Embora tenha o mesmo sentimento que vocês têm. Sim. Embaixador, hoje o presidente francês Emmanuel Macron voltou a criticar o acordo com o Mercosul, disse que era inaceitável no estado atual. Na semana que vem tem um encontro, a cúpula com o Mercosul em Buenos Aires. Esse acordo vai sair, não vai sair? Bom, não vou fazer nenhum julgamento, porque, mais uma vez, eu acompanho, claro, com o embaixador Mauro Vieira, que é responsável, os assessores deles, o embaixador Maurício Lírio, são pessoas muito competentes, eles sabem o que é possível negociar e o que não é possível negociar. Como eu já estive envolvido nessas negociações há muito tempo, muito tempo mesmo, iniciei essas negociações com o Durão Barroso, pelo menos a ideia das negociações com o Durão Barroso, eu acho que o valor do acordo Mercosul-União Europeia, além de ser mais umas cabeças de gado, mais uns quilos de bife daqui para lá, e mais um ou dois automóveis de cá para lá, de lá para cá, eu acho que mais do que isso é uma coisa hoje estratégica. Nós estamos vendo o mundo se esfacelando, a ordem mundial se esfacelando. A ordem mundial foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, ela hoje não existe mais, né? Hoje falar do GATT é quase uma brincadeira, da OMC, que sucedeu ao GATT, a Organização Mundial do Comércio, é uma brincadeira, porque ela não tem poder para nada, não pode julgar nada. Mas o pior que aconteceu recentemente é essa atitude do governo americano de negociar um a um, né? Isso quebra totalmente eu vou chegar lá onde você quer, rapidamente. Isso quebra totalmente a negociação multilateral. Ora, o acordo Mercosul-União Europeia seria importante para mostrar que nós temos alternativas de comércio, como como são as nossas relações com a China, e devem ser também com a União Europeia e deveriam ser com os Estados Unidos. Essas negociações, que são negociações amplas, num contexto amplo, em que as regras da OMC são sempre respeitadas, são as únicas que podem trazer algum benefício para o país e, nesse caso, nos tornar menos dependentes do arbítrio da ainda maior potência econômica do mundo, que são os Estados Unidos.
Celso Amorim, suas memórias saem esse ano ou não saem esse ano? Eu dou essa nota na coluna, deve ter uns 5 anos. Agora sai, agora sai. E aí, esse ano você escreve essas memórias, publica essas memórias ou não? Por enquanto eu estou tratando de viver. Depois que eu acabar de viver, ou estiver acabando de viver, aí eu faço as memórias. Tá certo, então. Olha, muito obrigado pelo seu tempo, pela generosidade de conectar essa hora da manhã e vai trabalhar aí porque o mundo tá um caos. Obrigada, embaixador. Vamos tentar melhorar isso.